Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, é onde estamos na tarde deste domingo. No parágrafo que se inicia no verso 10 do capítulo 3. Michael Jordan é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos. Ninguém discute, eu acho. Contudo, ele não é perfeito. Vez por outra, por exemplo, errava. E errava muito. Iniciava o jogo e passava um quarto inteiro da partida sem marcar uma cesta sequer. A situação era tão difícil às vezes para ele que alguns pensavam: é chegado o dia mau de Michael Jordan. De repente, do nada, no mesmo jogo, ele começava a acertar tudo. E mesmo não tendo marcado uma cesta sequer no primeiro quarto da partida, terminava o jogo como cestinha. Como é que ele conseguiu? Alguém lhe fez esta pergunta depois de um jogo assim: como é que você consegue se reorganizar depois de ter começado tão mal? Como é que você não desanima diante de tantas cestas erradas? A resposta dele foi: eu não penso muito nas cestas que não fiz. Eu me concentro nas cestas que preciso fazer. Eu olho para frente. Não parece um conselho apropriado, irmãos? E você, como é que você segue adiante quando o seu presente é marcado por dificuldades? Como é que você não desanima no presente quando está cercado por tribulações e adversidades? Nós sabemos que este é o caso de Timóteo. Ele está em Éfeso, cercado por dificuldades. São pressões externas, perseguição por parte do governo, mas há também pressões internas, seitas e heresias, que perturbam o coração deste jovem pastor. Como é que ele segue adiante quando se encontra cercado por dificuldades? O apóstolo Paulo o aconselha neste parágrafo: não olhe apenas para trás, Timóteo, nem mesmo para frente. Se quer ânimo em meio às dificuldades do presente, olhe para o Evangelho, permaneça nele, para a glória de Deus Pai. Seja qual for a sua situação hoje, este é o conselho da palavra de Deus para nós: permaneçam no Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. O texto diz: mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação,
mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez por este momento? Senhor, eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de cultuar o teu santo e precioso nome. Obrigado a Deus pelas músicas que cantamos, pelas ofertas que deixamos diante de ti, pelas orações que já fizemos. Agora nós te pedimos pelo ponto mais alto do culto cristão. Te pedimos pela pregação da tua palavra. Espírito Santo, assiste-nos nesta tarde. Por favor, Senhor, assiste o pregador, que tem a responsabilidade de falar tua palavra fielmente. E assiste a tua congregação, que tem a responsabilidade de ouvir e responder a tua voz de maneira apropriada. Dá, Senhor, que ao término deste culto, toda honra e glória sejam dadas a ti, mas que haja também alegria espiritual no nosso coração. Nós te pedimos assim, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Como sabemos, irmãos, Paulo, a esta altura, quando escreve esta carta, é um velho apóstolo. Está preso em Roma, em sua segunda prisão, em um buraco esquecido na terra, e aguarda sua morte. Ele sabe, como nos dirá no parágrafo seguinte, que em breve encontrará a morte. Mais do que isso, através dela se encontrará com Cristo, de quem receberá a coroa da justiça. Contudo, mesmo estando às portas da morte, a preocupação que habita seu coração não é com a preservação de sua vida. A preocupação que toma a mente de Paulo é o futuro do Evangelho de Jesus Cristo. Quem o pregará? Quem o levará adiante? Quem o guardará diante dos falsos evangelhos? Ao menos em Éfeso, este alguém chama-se Timóteo. Mas como alguém tão fraco resistirá a oposições tão fortes? Como é que alguém tão jovem ficará de pé perante as fortes pressões externas e internas de seus dias? O conselho de Paulo é claro aqui. Timóteo, permaneça. Permaneça no Evangelho que você recebeu. Nós também, irmãos, estamos cercados por falsos evangelhos. Também vivemos as nossas fraquezas particulares, mas também temos o mesmo conselho da palavra de Deus. Permaneçam no Evangelho que vocês receberam. Como, Renan? Como é que permanecemos no Evangelho que recebemos? Ao menos, ao longo deste parágrafo, Paulo nos oferece 4 respostas que podem nos ajudar, irmãos, durante a nossa vida cristã aqui na terra. Primeiramente, entre os versos 10 e 11, o apóstolo diz aos Timóteos de todas as gerações: permaneçam vocês no caminho do Evangelho. Não se desviem dele.
O nosso texto começa com uma sentença adversativa, sugerindo um contraste entre os falsos mestres e o jovem pastor de Éfeso. Como aprendemos no parágrafo passado, estes falsos mestres seguem os desejos pecaminosos de seus corações. Quanto a Timóteo, o que é que ele deve seguir? O caminho do Evangelho. Qual é o caminho do Evangelho, irmãos? Como podemos apresentá-lo a partir dos 2 primeiros versos do nosso texto? De acordo com Paulo, o caminho do Evangelho tem um estilo de vida próprio. Verso 10. Mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito. Você, Timóteo, acompanhando-me, tem visto de perto o Evangelho, ou tem ouvido de perto o Evangelho que ensino, mas também tem visto a conduta que levo à luz do Evangelho que ensino. E por caminhar comigo, você conhece bem o propósito da minha existência, ou a paixão que domina a minha vida. Diferentemente dos falsos mestres, ensino e conduta em Paulo se harmonizam, não entram em choque. E como escreve William Hendrickson comentando o texto, irmãos, não é muito fácil perceber a paixão das pessoas. Você não a encontra em um primeiro encontro ou em um primeiro momento. Você precisa andar com ela para então perceber a paixão. Somos enganados por vezes porque pessoas falam bem e de repente nós não conseguimos perceber as falsidades, os enganos. Este não é o caso de Paulo. Paulo diz: Timóteo, você tem andado comigo, e você sabe que o ensino e a conduta se harmonizam, revelando o meu propósito de vida, não deixando dúvidas de que existo para ensinar o caminho do Evangelho entre todas as nações por onde o Senhor me levar. O caminho do Evangelho, de acordo com o apóstolo, irmãos, também tem virtudes próprias. Na sequência do texto, ele diz: mas você, Timóteo, tem seguido de perto a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Andando com Paulo, Timóteo viu, irmãos, a fé do apóstolo em Deus, o amor do apóstolo por Deus e pelo próximo, e viu também a perseverança do apóstolo diante das piores oposições. Paulo não desistiu do ministério porque este lhe era difícil. Ele perseverou, confiando no braço forte do Senhor. Paulo não se tornou uma pessoa pior por causa das dificuldades do ministério. Ele é agora, por causa do Evangelho e apesar dos sofrimentos, uma pessoa melhor. Ele ama mais, ele tem mais paciência, ele confia mais no Senhor Todo-Poderoso. E isto, irmãos, perante os piores sofrimentos do ministério. Pois o caminho do Evangelho, diferentemente do que ensinavam e ensinam os falsos mestres, o caminho do Evangelho não é de facilidades. Para Paulo, ele foi de muita dificuldade. O apóstolo escreve no verso 11: você tem seguido as perseguições, Timóteo, e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia,
Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Ele poderia ter mencionado outros lugares, mas resolveu selecionar as cidades que Timóteo mais conhecia. Timóteo era de Listra. Timóteo viu o apedrejamento de Paulo em Listra. Ele estava lá quando as pessoas deram o apóstolo por morto. Timóteo estava em Antioquia da Pisídia, quando Paulo foi expulso. Timóteo também estava com ele em Icônio, quando os judeus tramaram a morte do apóstolo. Contudo, irmãos, como escreve o Dr. John Stott, não foi o sofrimento do Evangelho que capturou a atenção de Timóteo. Foi a preciosidade do Evangelho que levou o apóstolo adiante, mesmo quando este enfrentava os piores sofrimentos. O caminho do Evangelho é de sofrimento, mas diz Paulo, terminando o verso 11, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. O que é isto, irmãos? Paulo está dizendo, eu sofri, eu sofro, eu estou às portas da morte, mas Timóteo, não duvide nem por um segundo do cuidado de Deus. Ele sempre esteve e está comigo. Você acredita no cuidado de Deus? Você crê que este cuidado está estendido sobre nós ao longo deste ano? Se é assim que você crê, permaneça no Evangelho. E seja para os mais novos um Paulo, seja para os mais novos um modelo da fé cristã. Quando os nossos filhos olham para nós, eles percebem harmonia ou confusão entre o que ensinamos e o que praticamos. Quando os nossos colegas de trabalho olham para nós, eles percebem um padrão de transformação contínua? Ou será que somos os mesmos homens e mulheres de sempre? Percebam, Paulo sofre mais do que antes, mas ele ama mais do que antes. Nem todo mundo vai crer na nossa pregação, irmãos. Mas muitas pessoas, não crendo na nossa pregação, não duvidam da nossa transformação. Será que é assim que as pessoas olham para nós? Será que por causa do Evangelho somos modelos? Modelos a serem seguidos, modelos de transformação? Se você crê no cuidado de Deus, permaneça no Evangelho. E seja também um Timóteo. O que é isto? Procure alguém mais velho, mais experiente, e se aproxime dele com o propósito do crescimento. É o que Paulo está fazendo com Timóteo. Eu sei, Timóteo, que as coisas andam difíceis em Éfeso. Eu sei que os cristãos estão se desviando para a direita ou para a esquerda, como canta a música. Eu sei que você não tem muitos colegas de ministério. Eu sei que não há muitas pessoas em quem você pode confiar, mas olhe para mim, Timóteo. Pela graça de Deus, e apesar dos sofrimentos, eu vou terminar para a glória de Deus.
Eu e você precisamos de referenciais, irmãos, de modelos para seguir. Permaneçam, diz Paulo, no caminho do Evangelho. Entre os versos 12 e 13, irmãos, o apóstolo nos diz: permaneçam na piedade do Evangelho. O verso de número 12 nos traz uma promessa terrível para os pregadores da prosperidade. Acho que você nunca vai ouvir uma mensagem na televisão a partir deste texto. De fato, diz o apóstolo, todos, não os apóstolos, não os pastores, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão afortunados. É o que está na sua Bíblia. Terão saúde sempre. Ficarão ricos. Viverão apenas facilidades. É o que está nas Escrituras. Então quem está errado? Paulo ou eles? De acordo com Paulo, Timóteo não deve se espantar com a perseguição de Éfeso, porque esta é a condição natural do cristão neste mundo. E este não é o único texto que trata do assunto. Aos Tessalonicenses, o mesmo apóstolo escreveu: e assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações, pois vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Aos Filipenses, Paulo escreve: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Não, Renan, estas são palavras de Paulo. Leia João 15. Quando Jesus diz aos seus discípulos: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão também vocês. Por quê, irmãos? Por que é que Timóteo vai ser perseguido em Éfeso? Por que é que o cristão será perseguido no mundo? Verso número 13. Os perversos e impostores irão de mal a pior. A educação não nos trará plenitude de piedade e santidade. A tecnologia não vai desenvolver a nossa natureza. Ao contrário, à medida que os anos se passam, a depravação do homem se torna cada vez mais evidente. Estes homens maus, Timóteo, e impostores, enganarão a muitos e serão, por fim, enganados. Ao contrário deles, Timóteo, permaneça na piedade do Evangelho, ainda que isto lhe custe caro. Você está pronto, cristão? Pronto para receber a bênção de Deus em 2017? Se fosse numa igreja neopentecostal, o pessoal ia à loucura. Mas esta não é a pergunta do texto. Com uma mensagem dessa eu não chego nem na porta das igrejas. A pergunta é: cristão, você está pronto para sofrer? Está pronto para sofrer por causa do Evangelho em 2017? Renan, há como não sofrer? John Stott explica como. Aqueles que estão em Cristo, mas não estão no mundo, não sofrerão. Por quê? Porque não estão em contato com os perseguidores.
Aqueles que estão no mundo, mas não em Cristo, também não sofrerão. Por quê, irmãos? Porque não há nada neles para perseguir. Os primeiros escapam porque se escondem do mundo, os últimos porque se tornam iguais ao mundo. Mas ele continua. A perseguição, porém, é inevitável para aqueles que vivem simultaneamente em Cristo e no mundo. Se verdadeiramente estão em Cristo, inevitavelmente colidirão com o mundo e por este serão perseguidos. No Oriente Médio, esta perseguição resulta em morte. No nosso caso, pode ser um olhar que desdenha, pode ser uma porta que se fecha de maneira arbitrária, pode ser um isolamento familiar ou, quem sabe, na faculdade. O fato é, irmãos, que se queremos compromisso com Cristo, entraremos em choque com o mundo. E quando uso o termo mundo, eu estou pensando em valores. Não há como harmonizar as duas coisas. Por que então deveríamos escolher sofrer por causa do Evangelho? Porque foi o que Cristo fez por nós, irmãos, quando subiu a cruz no monte chamado Caveira. Não havia culpa sobre ele, nenhum pecado ele cometeu, contudo, ele escolheu receber a vergonha e enfrentar o sofrimento, para ao fim deles nos conquistar eterna salvação para a glória de Deus Pai. Este é o padrão da caminhada cristã. Devemos escolher, irmãos, sofrer por causa do Evangelho também, para despertar um mundo e uma igreja que estão adormecidos em conforto e lazer. Ninguém mais sofre nos nossos dias, ou não sabe sofrer. A qualquer sofrimento, o casamento se desfaz, a amizade é destruída, uma carreira profissional é jogada fora. Quase ninguém persevera em meio aos sofrimentos, a não ser os atletas, que visam um troféu ou uma medalha. Não temos nós cristãos algo mais precioso pelo qual sofrer, irmãos? Viver feliz, sorrindo, quando tudo vai bem, é o que o mundo quer, irmãos. Isso não choca ninguém. Mas dar glórias a Deus de verdade, em meio ao sofrimento, é o que perturba o mundo. Davi estava em uma caverna, depois de perder trono, família, trabalho, poder, tudo que você possa imaginar. Mas uma caverna, depois de ter perdido tudo, ele diz ao Senhor no Salmo 63, a tua graça, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Permaneça na piedade do Evangelho, apesar dos sofrimentos e dificuldades de 2017. Como permanecemos, irmãos, no Evangelho? Entre os versos 14 e 15, o apóstolo nos exorta: permaneçam no ensino do Evangelho.
Timóteo, os falsos profetas podem inventar novas doutrinas. Eles podem se desviar para a direita e para a esquerda. Podem cantar essa música à vontade. Não você, Timóteo. Não você. Eles podem seguir para a direita e para a esquerda o quanto quiserem. Desculpa, minha irmã. Eu aumentei a voz. Depois eu falo com ele, viu, Elias? Eles podem ir para a direita, para a esquerda, o quanto quiserem. Você não, Timóteo. Você permaneça, diz o verso 14, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. Fique no Evangelho, Timóteo. Ainda que o chamem de velho, fiquem com o velho Evangelho. Ainda que digam por aí que há novidades, novas doutrinas, novas revelações, Timóteos, fiquem com o velho Evangelho. Por quê? Pois você sabe, Timóteo, de quem o aprendeu. Você não conhece bem o falso profeta da televisão. Você não sabe como é que ele vive. As contas estão entrando em choque. Mas você conhece, Timóteo, sua avó Loide. Você conhece bem, Timóteo, sua mãe Eunice. Você sabe quem eu sou, Timóteo. Você viu a minha vida de perto. A propósito, falando deste último informante do Evangelho, a vida de Timóteo, ele não é apenas um bom amigo de Timóteo, um pai. De acordo com o verso 1 do capítulo 1, ele é apóstolo de Cristo Jesus. O que significa que Paulo é investido de autoridade por Deus e enviado por este com o Evangelho de Cristo na boca e na pena. Timóteo, você sabe disso. Por que é que Timóteo deve permanecer no velho Evangelho, irmãos? Porque este Evangelho tem relação com as Escrituras Sagradas, ou está em harmonia com o Antigo Testamento de Deus. É o que ele nos diz no verso 15. Você deve permanecer no Evangelho porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, Timóteo. Talvez ele tenha sido matriculado em uma sinagoga em Listra, onde recebeu formação bíblica, mas muito provavelmente o que aconteceu foi a educação familiar. As histórias que sua mãe e sua avó liam para ele à noite eram histórias bíblicas. As orações que ele ouviu não foi apenas lá na sinagoga, foi na casa dele. Timóteo, desde a tenra idade, você sabe, você conhece a palavra de Deus. E esta aqui, o Antigo Testamento. Por que é que Timóteo deve permanecer no Evangelho, irmãos? Porque, de acordo com Paulo, as sagradas letras do AT são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O Novo Testamento não é a única palavra de salvação de Deus. Não deveria Timóteo ficar no Evangelho, Renan? Por que é que você está mencionando o Antigo Testamento? Porque para Paulo, irmãos, de Gênesis 1 a Malaquias 4, o Evangelho era a mensagem central do Antigo Testamento. Fique com o AT, Timóteo, fique com o que você recebeu em casa, fique com o que você aprendeu na sinagoga, mas fique sabendo que todo o Antigo Testamento tem o propósito de apontar para Cristo Jesus. Eles podem inventar um novo Evangelho,
você fique com o que recebeu de Deus através dos instrumentos dele. Não é o que precisamos também, irmãos? Em tempos de falsos evangelhos e de falsos profetas, não precisamos de novas revelações, não precisamos de novas doutrinas, irmãos. Eu e você precisamos ficar com o velho e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. A cada semana surge um novo charlatão, no mundo secular e no mundo religioso. Amanhã surgirá alguém nos dizendo: eis o caminho da felicidade, caminhar plantando bananeiras, comer tal comida, fazer isto ou aquilo. A cada semana surge alguém nos apresentando a nova forma de felicidade. Na igreja também, irmãos. Não é porque a igreja tem o nome Jesus Cristo é o Senhor que ela é de Cristo. E não é porque o pastor usa a Bíblia na televisão que ele é do Senhor. Nem todo pregador tem autoridade de Deus para falar em nome de Deus. Quando alguém se levanta para falar de suas próprias ideias, inventar suas próprias mensagens, Deus não está com esta pessoa. Mas se alguém se coloca por trás deste livro e o prega com fidelidade e paixão, irmãos, aí está um homem, uma mulher de Deus, cheio de autoridade do Senhor. Porque a autoridade não está na pessoa, a autoridade está na palavra de Deus. Nem toda promessa feita por homem tem poder para realizar ou para cumprir os desejos do nosso coração. Hoje é um carro, amanhã é saúde, depois será sei lá o quê. Nada, porém, neste mundo preencherá o nosso coração. A única coisa que pode nos colocar na rota da alegria, irmãos, é a pregação do Evangelho, que nos conecta ao Pai outra vez, onde encontramos alegria, paz e amor, não apenas nos tempos de bonança, em todo e qualquer momento da vida, e isto para sempre. Volte-se dos falsos, faça outra coisa da vida, meu irmão, pelo amor dos meus filhinhos. Caminhe para cuidar do seu corpo, leia para a saúde intelectual, faça tudo isso, mas não deposite na filosofia a esperança da sua alegria. Não deposite na caminhada matinal. E olha que eu não sou contra não, eu estou caminhando, viu, irmãos? Eu estou correndo 3 minutos por dia, já é um começo. Eu não sou contra a atividade física, leitura de livros seculares, não, faça isso também, mas não deposite sua alegria nessas coisas não. Como dizia C.S. Lewis, nada neste mundo realiza. Mas não é porque o mundo é uma fraude, não. Ele é de verdade mesmo, você toca, ele está aí. É porque ele não foi feito para realizar. Lewis dizia, ele foi feito para sugerir aquele que pode nos realizar hoje e eternamente para a glória de Deus Pai. Permaneça no bom e velho Evangelho, mas permaneça também no Evangelho inteiro. O que é que eu quero com isso? Os 2 testamentos pregam a mesma mensagem. Como é que devo ler, eu, um cristão, o Antigo Testamento, irmãos? Como os óculos de Cristo Jesus. Eu não posso ler o Antigo Testamento pensando, estou apenas sob a lei. Ou não posso ler o Antigo Testamento para conhecer cultura judaica. Não quero apenas conhecer os rituais cerimoniais. Não, irmãos. Eu leio o Antigo Testamento da mesma forma que leio o Novo, procurando a mensagem central das Escrituras, Cristo. Charles Spurgeon conta
que certo jovem fez um sermão de prova. E ao término foi conversar com ele. Reverendo Spurgeon, fui bem. Ele disse: para um sermão judaico você foi excelente. Como assim, reverendo? Eu citei o hebraico. Eu usei o teólogo fulano de tal. Eu falei dos originais. Eu fiz o contexto histórico. E Spurgeon disse: muito bem. Só esqueceu do mais importante. Você não nos pregou Cristo. Meu jovem, você sabia que em todos os vilarejos da Inglaterra há no mínimo uma avenida que nos leva a Londres? Sim, mas e daí? Pois bem, em cada capítulo do Antigo Testamento há uma avenida dourada que nos leva à metrópole da Bíblia. Chama-se Cristo Jesus. O seu trabalho como pregador não é ensinar cultura judaica. O seu trabalho como leitor do Antigo Testamento não é conhecer a história judaica. Quer você pregue ou leia, que você o faça procurando Cristo, pois Ele é a mensagem central de toda a Bíblia. E não apenas do Novo Testamento. Por fim, irmãos, entre os versos 14, ou melhor, 16 e 17, irmãos, o apóstolo fecha esse parágrafo nos exortando mais uma vez. Ele nos diz: permaneçam na palavra do Evangelho. Aqui há duas verdades muito importantes sobre a palavra. Paulo trata aqui da origem da palavra e do propósito dela. De onde vem a Bíblia, irmãos? Verso 16, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens a escreveram, mas ela não surgiu no coração deles. Ela veio da mente de Deus. Mas o que é que Paulo quer com toda a Escritura? É inspirada por Deus. Sagradas letras, no verso anterior, apontam para o AT. Estaria Paulo aqui falando apenas do Antigo Testamento? Para os cristãos do Novo Testamento, o Antigo sempre foi palavra de Deus. Pedro, por exemplo, em sua carta, diz que os profetas falaram por Deus e guiados pelo Espírito de Deus. Ao mesmo tempo, o mesmo Pedro fala das palavras de Paulo, colocando-as na mesma categoria de inspiração. Vez por outra, Paulo junta palavras do AT com palavras do NT e as chamam de palavras de Deus. E era assim mesmo que Cristo via a Bíblia. Falando sobre o casamento, por exemplo, ele chamou o autor de Gênesis de meu pai. Ele não negava a autoria de Moisés. O que estava dizendo era: Moisés estava sob a direção do meu pai. E este mesmo Jesus prometeu a inspiração do Novo Testamento aos apóstolos. Não temam quando vocês estiverem diante dos homens e pensarem que não sabem o que dizer. O Espírito Santo vai lembrá-los de tudo o que eu lhes ensinei. Para Cristo, assim como para os apóstolos e os cristãos do Novo Testamento, os dois testamentos formam ou são a palavra de Deus. Qual é o propósito desta palavra?
Porque é que a pregamos semana após semana. Porque é que nós insistimos, leiam a palavra. De acordo com Paulo, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Paulo fala aqui sobre o propósito da palavra por meio de pares, e este é o primeiro deles. Trata de doutrina. O primeiro e maior propósito da palavra: nos ensinar, irmãos. Não é sobre a boa vida, nos ensinar sobre Deus. A Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia é um livro sobre Deus e para você. Ela existe para nos ensinar sobre a revelação dele e de sua vontade. Quando nos desviamos, ela cumpre o propósito da repreensão, nos chamar de volta ao conhecimento de Deus. Segundo propósito da Escritura, de acordo com Paulo, esta Escritura é útil para a correção e para a instrução na justiça. Este par fala de conduta. Kent Hughes, um comentarista do texto, nos diz que o Deus da Bíblia, por meio dela, nos coloca no reto caminho do seu coração. Justiça. Ele endireita o nosso viver à luz de seu caráter justo e perfeito. Por fim, irmãos, Paulo nos diz no verso 17 que a Bíblia existe para nos preparar. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe para nos revelar Deus e sua vontade, para nos apresentar o que Ele espera de nós e para nos preparar para o serviço. John Stott escreve: a Bíblia é o maior instrumento de Deus para nos levar à maturidade e ao serviço cristãos. Percebem o equilíbrio entre espiritualidade e serviço? Algumas pessoas se dizem espirituais, à parte da Bíblia. Não conhecem a Bíblia, não vivem à luz da Bíblia, não estudam a Bíblia, às vezes desprezam a Bíblia, mas se apresentam como espirituais porque oram muito, ou porque fazem muito, ou porque revelam muito. Não há maturidade cristã à parte da Bíblia. Porque a maturidade cristã é construída sobre o firme alicerce do conhecimento de Deus. O equilíbrio. Esta maturidade não será saudável sem o aspecto do serviço. Eu não aprendo para mim. Eu não o conheço apenas para o meu deleite. Esta espiritualidade ou maturidade deve me levar ao serviço coletivo, irmãos. Vocês se lembram da famosa conversa da restauração de Pedro? Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou. E Pedro respondeu 3 vezes: Senhor, eu te amo, tu o sabes. E qual foi a resposta de Jesus? Também 3 vezes. Se tu me ama, Pedro, apacenta
cuida, pastoreia as minhas ovelhas. Isso nada mais é, irmãos, do que uma ilustração do coração da vontade de Deus, que Jesus resumiu em: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. O meu amor por Deus não é provado porque digo que o amo. Ele é provado porque eu amo o povo dele. Eu amo a Deus, pastor, mas meu dinheiro só é investido na minha família. Eu amo a Deus, mas eu só me preocupo com a minha casa. Eu amo a Deus. Quem ama a Deus, irmãos, ama o povo de Deus. E o povo de Deus não se resume à minha esposa e às minhas 2 filhas. Elas me são preciosas, mas o povo de Deus é muito mais extenso. Eu não posso viver apenas para mim ou para a minha casa. Os dons e talentos que recebi devem estar a serviço do reino, para o bem do povo de Deus. Agora, como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Ou, em outras palavras, como aceitamos a palavra de Deus? A Bíblia como palavra de Deus. Wayne Grudem, em sua grande obra Teologia Sistemática, escreve que sem o Espírito Santo há indícios úteis, mas não totalmente convencíveis. Ele explica: para nós é útil saber que a Bíblia é historicamente precisa. É útil saber que ela tem coerência interna, que ela contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde, que ela influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro, que ela vem mudando a vida de milhões de indivíduos ao longo da história, que pessoas encontraram a salvação por meio dela, que ela possui em seus ensinos beleza majestosa e profundidade que nenhum outro livro pode superar, e que ela afirma centenas de vezes ser a palavra de Deus. Todos esses e outros argumentos são úteis para nós e removem obstáculos que de outra forma se levantariam contra a nossa fé nas Escrituras, mas esses argumentos considerados separadamente ou em conjunto não conseguem ser convincentes de maneira definitiva. Por que não, irmãos? Porque, como escreve nossa confissão de fé, nossa plena confiança e segurança da verdade infalível e da autoridade divina da palavra vem da obra interior do Espírito Santo de Deus, que testifica em nosso coração mediante a palavra. Saber sobre a palavra não é o bastante. Eu e você precisamos ter contato com Deus através da palavra. Paulo escreve aos Coríntios que aos espirituais se discernem coisas espirituais. Como é que isso acontece, irmãos? Não é através de uma voz que fala com você durante a madrugada. Está vendo aquele livro? Eis a minha palavra. Visões assim enganaram muita gente. O Espírito fala,
Mas não é assim. À medida que lemos a palavra, irmãos, o Espírito nos coloca em contato com o Deus da palavra. Como disse Jesus aos seus discípulos: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu não posso ter certeza de que a voz que eu ouvi durante o sonho é de Deus, eu não tenho certeza. Mas lendo a palavra, o Espírito Santo testifica no meu coração que ela é de Deus, para a glória dele e para o bem-estar espiritual do meu coração. Você tem dúvidas? Leia a palavra. Não precisa fazer curso de teologia não, meu irmão. Quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus? Não precisa ir para o retiro dos monges, não. Vá para a palavra. Abra a palavra de Deus e leia. Porque, como dizia Ambrósio, quando lemos a palavra, Deus caminha conosco na terra. Faça isso. E você chegará à conclusão do salmista no Salmo 19. A tua lei é perfeita, e por isso ela revigora a minha alma. Ela é doce, e por isso ela agrada o meu paladar espiritual. Ele está falando por experiência própria. Por isso ele nos convida em outro salmo: provem vocês e vejam que o Senhor é bom, por meio da palavra. Como é, irmãos, que seguimos adiante quando o nosso presente é difícil? Como não desanimamos perante as circunstâncias adversas do presente? Jordan não olhava para trás, para as cestas que não fez, ele só olhava para frente. O mesmo fizeram as jogadoras brasileiras de basquete na final do Mundial da Austrália, jogando contra a China. Não sei se você se recorda. Elas estavam ganhando de muito, mas a cada tempo pedido, Hortência gritava para as suas colegas: está tudo zerado. Não olhem para o placar, olhem para frente. Eu acredito que se trata de um bom conselho, mas nós temos um melhor. Porque do ponto de vista de Deus, não está tudo zerado. Quando Cristo subiu ao maldito madeiro e derramou seu sangue, Ele não iniciou o jogo, Ele o finalizou. De modo que, mesmo meu presente não sendo o melhor, mesmo quando eu não sou o melhor, a minha vida está segura, irmãos, por causa do sacrifício dele. O que é que eu quero com isso? Não olhe muito para você. Não olhe muito para frente, para trás, para os lados. Você vai se decepcionar consigo, vai se decepcionar com o outro, vai se decepcionar com a vida. Olhe para Cristo. Permaneça no Evangelho. Aquele, diz Paulo aos Filipenses, que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia do nosso Senhor. Fiquemos de pé, queridos.
e respondamos a esta palavra através de uma última canção. Cantemos o Evangelho nesta noite. Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou. Eis o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és por sua morte, vida trouxe, o seu sangue deu-nos paz.
nem nos céus, nem na terra, tampouco debaixo dela, que mereça receber hoje e sempre louvor, glória e adoração, pois ninguém foi digno de abrir o livro e de desatar os selos da salvação, a não ser o Cordeiro perfeito, imaculado, puro de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Fortalece-nos nesta tarde, Senhor. Levanta os caídos, enche de ânimo os desanimados, alegra aquele que adentrou por estas portas tristes. Não com mensagens de autoajuda, não com falsas promessas de vida fácil, Senhor, mas alegra-nos, restaura-nos e fortalece-nos com o teu santo e precioso Evangelho. Que haja gozo espiritual no nosso coração por esta boa notícia. Nós, miseráveis pecadores, por Cristo, somos declarados amigos de Deus para sempre. Estamos sob os teus cuidados. Vivemos no afago do teu abraço, sob o teu olhar constante. Apesar do câncer, apesar do desemprego, apesar das lutas contra o pecado, por causa de Cristo, fomos declarados justificados para sempre, Senhor. Nos dá alegria por isso. Que o nosso coração não se desvie para falsos evangelhos, mas que eles estejam fincados sobre o velho, verdadeiro e poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. Leva-nos aos nossos lares sob a tua destra e nos dá uma semana espiritual cheia de bênçãos. Bênçãos espirituais. Mais leitura da tua palavra, mais oração em resposta à tua palavra. Que a leitura da tua palavra não se resuma ao nosso culto público, mas que este culto seja motivador da leitura bíblica regular nas nossas casas. E que lendo regularmente a tua palavra, nos encontremos contigo sempre, não apenas uma vez por semana. Como a nossa vida espiritual seria mais forte, mais alegre, se a tua palavra fosse ainda mais honrada nos nossos lares. Cria em nós, Senhor, cria em nós desejos por ler a tua palavra. Movimenta-nos dos falsos deuses desta era para a tua palavra, onde encontraremos o único e verdadeiro Senhor. Esta é a nossa oração nesta tarde, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, a presença, o cuidado, a iluminação e o consolo do teu Santo Espírito estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém.
Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos todos uma ótima semana, para a glória dEle.